Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Hardware corresponde à parte física, né? A parte material, são os componentes físicos do sistema. Então podemos afirmar que é o computador propriamente dito. Só que o hardware ele é composto por vários equipamentos. E nesse caso, a gente consegue dividir o hardware em dois componentes principais, que você está vendo aí, o sistema central e periféricos. Vamos falar do sistema central. O sistema central também é dividido em duas partes: a unidade central de processamento, que é a nossa CPU, e a memória principal, composto por vários elementos de memória que a gente vai conhecer, tá? Vamos falar da CPU agora. CPU. A CPU é a nossa unidade central de processamento. Trata-se do que? Do nosso microprocessador, que tem como função realizar milhões de instruções por segundo. Quais são essas instruções? No caso, o processamento, ele vai gerenciar todas as funções do sistema, incluindo todas as operações de cálculo e as entradas e saídas de informações, controlando assim o fluxo do processamento. Como que isso é possível? Todas as ações que a gente faz no computador, pessoal, passam pelo processador. Então, o processador recebe a informação, que é o que a gente chama de entrada de informação, e, através desse processamento, transforma essa entrada em uma saída. Então, qual a principal função do processador? Olha lá. A principal função é fazer o processamento dos dados e transformar dados de entrada em dados de saída. Essa é a principal função aí do nosso processador. Qual é a sua localização, galera? Onde será que fica o processador? Vamos ver? Olha lá. O processador ele fica no gabinete. Embora a gente chame ali no caso o gabinete de CPU, a gente sabe que a CPU, o processador, está dentro do gabinete, né? Então, o gabinete ele vai trazer para a gente ali um composto de circuitos eletrônicos, né, ou integrados, e dentro desse composto de circuitos eletrônicos integrados, nós temos o nosso microprocessador. Hoje, o microprocessador, ele tem um tamanho bem reduzido. Então, se você parar para analisar, hoje os computadores estão diminuindo cada vez mais de tamanho. É só você pensar que você tem um computador no seu bolso, né, que é o celular. O celular também tem um processador lá dentro. Imagine o tamanho daquele processador, é ou não é? Então, hoje, o fato dele ser um processador pequeno significa que ele faz poucas operações? Claro que não, é só você pensar no seu celular. Antigamente o celular ele era usado apenas para fazer ligações. Hoje o celular ele é usado para fazer tudo que um computador hoje consegue fazer. Não é? Agora, como que isso foi possível? Reduzir o tamanho e ter ali, no caso, um desempenho ainda melhor. Eu vou te falar agora. Olha lá. Hoje, o que nós temos de circuito integrado faz com que transistores e outros componentes eletrônicos sejam o quê? Miniaturizados. Eles ficam cada vez menores e são montados em um único chip. É o que a gente chama de microprocessador, tá? Então, o que é um conjunto de circuitos integrados, já que a gente está falando? Esse conjunto de circuitos integrados, que está fazendo referência ao nosso microprocessador, é aquele que é capaz de gerenciar todas as funções do sistema, ou seja, realizar cálculos, armazenar dados, receber informações e transformar essas informações em saídas, né? O nosso processador, ele também tem o que a gente chama de clock. O que é o clock, gente? O clock é um circuito que tem a função de sincronizar e ditar
qual a velocidade de transferência dos dados dentro do nosso computador. Então, isso está entre o processador e a memória principal, e essa frequência de velocidade é medida em ciclos por segundo, ou seja, a unidade é o Hertz. Então, como você está vendo aqui, ó, isso aqui é um programinha que você pode baixar na internet, ó, CPU-Z, que traz todas as informações que estão ali no seu computador. Através desse programinha, você consegue ver, por exemplo, qual é o tipo de processador que você tem e qual que é o clock, ó, tá vendo só? Ele traz aqui o clock do processador. Tá vendo só? Bom, em se tratando de hardware, a gente sabe que o hardware ele traz para a gente os componentes básicos do computador. Nos componentes básicos do computador, a gente já falou do processador, que é o responsável por fazer todo o tratamento de informações armazenados ali também, né? Seja na memória, seja também ali responsável por fazer a armazenagem dos programas e de todos os dados que são acessados. Além disso, o que compõe o componente básico do computador são os periféricos, né? Ou seja, todos os equipamentos que ficam na periferia do computador, ou seja, né? A impressora, o monitor, o mouse, o teclado e por aí vai. Esses periféricos, por suas vezes, eles são ali no caso responsáveis pela entrada e saída de dados. Exemplo, gente, quando a gente digita a letra A no nosso teclado, nós estamos entrando com a informação. Essa informação, por sua vez, vai sair. Vai sair onde? Vai sair no monitor do computador. Então, o monitor é uma unidade de saída, enquanto que o teclado é uma unidade de entrada. Fechou? Continuando. Olha lá. Para que esse tipo de comunicação exista, aí nós temos os barramentos, que vão fazer o quê? A via de comunicação é como se fosse uma estrada. Ele vai fazer justamente esses equipamentos se comunicarem, fazer a função de cada um para que flua ali todo o processamento dos dados. Ok? Muito bem, gente. Agora, olha só que interessante. Nós temos vários tipos de computadores, né? Nós temos computadores pessoais, temos notebooks, temos computadores de bolso, que hoje nós chamamos de smartphone, e temos também os computadores responsáveis por armazenar grandes volumes de informação. São os computadores que ficam em servidores na empresa. Esses computadores recebem a denominação de mainframes, né? Servidores. E esses servidores, por sua vez, eles são utilizados justamente para compartilhar informações dentro de uma organização. Então, tipos de computadores mais comuns que existem: computador pessoal, notebook, temos o smartphone, que é um computador também, temos os antigos netbooks, mini computadores, que vocês podem chamar, e, claro, temos o computador de mesa, que é o desktop. Então, esses são os tipos de computadores que nós podemos encontrar. Fechou? Agora, como que isso pode ser cobrado em prova? Vamos ver? Olha só. Para encontrar elementos que caíram na prova, eu trouxe para vocês aqui uma questão, né, recente de 2023, onde eles colocam ali, ó, o computador utilizado pelas organizações para hospedar bancos de dados, servidores de transações e aplicações que requerem um alto grau de disponibilidade e segurança denomina-se o quê? Minicomputador? Computador pessoal? Mainframe? Notebook ou smartphone, galera? A partir do momento que você sabe que se trata do quê? De um computador utilizado pelas organizações, nós estamos falando de um mainframe, galera. É isso aí. E agora, a gente tem uma outra questão aqui para você. Olha lá. Prova aí no caso de 2022, onde ele fala ali, ó, assinale a alternativa que não se refere a um componente de hardware, sistema operacional, impressora, disco rígido, monitor ou placa de vídeo.
fácil você identificar, né? O que é hardware? É a parte física, não é isso? Tudo aquilo que eu posso ver e tocar. Eu posso ver e tocar um sistema operacional? Não. Então aqui a gente já achou o que ele quer. Ele quer o que não faz referência a um componente de hardware. Então essa daqui está errado. Impressora é um componente de hardware? Sim, eu posso ver e tocar. O disco rígido é um componente de hardware? Sim, eu posso ver e tocar. E o monitor? Também. E a placa de vídeo? Também. Então, a alternativa correta que a gente tem aí realmente é a alternativa A. Ok? Muito bem. Agora, dando sequência aí aos elementos de hardware, nós comentamos a respeito dos barramentos. O que são barramentos? Barramentos também podem ser chamados de bus, nada mais do que aquilo que eu falei para vocês. Trata-se do quê? De uma via, uma estrada, um caminho onde os dados vão trafegar dentro do nosso computador. Vamos começar a falar sobre o barramento IDE. Olha lá. Barramento IDE, gente. O barramento IDE é aquele barramento utilizado para conectar elementos de hardware que são um padrão um pouco mais antigo, né? Nós temos aí como característica esse cabo flat que você está vendo, e as conexões são feitas ali através de hastes de metal nesses conectores, onde a setinha aqui está indicando. Então, essa parte aqui nós conectamos no equipamento e essa daqui nós conectamos lá no na nossa placa-mãe. Aqui nós podemos conectar um HD, né, do tipo IDE, e aqui nós podemos conectar um DVD ou um CD, né, um drive de CD, um drive de DVD, para poder fazer ali essa conexão, tá? Então, trata-se do quê? De uma estrada, vamos dizer assim, barramento IDE. Esse cabo flat faz a comunicação entre a placa-mãe e os dispositivos, e aí os dispositivos vão passar essa informação para o nosso processador. Tá claro? Depois nós temos um outro barramento, o barramento ISA, né? Esse barramento ISA é um barramento antigo, é dos computadores, por exemplo, da época do 386. Você lembra disso? 386? 386 até 486, viu, gente? Nós tínhamos o barramento ISA, né? Quer dizer, ele era usado para fazer as conexões, por exemplo, daqueles kits multimídia. Você lembra do kit multimídia? Sound Blaster e etc. É ou não é? Então, esse kit multimídia, ele trazia para a gente placa de som, placa de vídeo, onde você tinha caixinhas de som, que eram ali a sensação do momento, onde você podia até ouvir um CD no computador. Então, para isso, era utilizado o barramento ISA, tá? Hoje não existe mais, ele está em desuso, por conta do quê? Da lentidão e também da substituição por um outro barramento, o barramento PCI. O barramento PCI é o barramento que substituiu o barramento antigo ISA e também traz a mesma característica, fazer a conexão de placas, seja placas de som, para você poder ter ali uma experiência um pouco mais atual, não é isso? Esse barramento PCI, ele também é utilizado para fazer ligação de outros tipos de conexão. A gente chama esses barramentos hoje em dia de slots PCI, onde você pode colocar em cada slot um outro componente. Pode ser uma placa onde você tem mais saídas USB, uma placa que pode ser outras saídas que você queira colocar. Um outro barramento que nós temos aqui é um barramento que muita gente utiliza quando se trata de computadores gamers, né? É o barramento AGP. O barramento AGP, que é placa aceleradora gráfica, né, que significa o AGP, é onde a gente coloca nossas placas de vídeo, aquelas placas para jogos, né, aquelas placas 3D que você pode conectar ali. Então, o computador que possui esse barramento pode receber placas de vídeo mais robustas para poder fazer ali, no caso, jus àquele tipo de jogo que exige um pouco mais do computador, tá?
Depois disso, nós temos um outro tipo de barramento, galera. É o barramento SCSI, que a gente brinca de CSI, né? Então, esse barramento é um barramento utilizado geralmente por servidores em empresas, que vão trazer ali para a gente uma conexão com discos rígidos e unidades de fita para backup, onde a velocidade dessa conexão é muito maior do que os barramentos mais comuns, certo? Então, esse barramento CSI, que a gente brinca, né? Trata-se de um barramento que é utilizado geralmente em servidores para fazer aí, no caso, uma leitura mais rápida das informações. Nós, por sua vez, utilizamos os barramentos externos. Esses barramentos externos são os barramentos onde nós temos as portas de conexão para o nosso uso. Então, você está vendo aí alguns exemplos, né? O barramento de mouse, teclado, de impressora, de placa de vídeo comum, de conexões USB, de rede e também as placas de áudio. Entre os tipos de barramentos externos, cada um deles tem ali a sua definição, onde você está vendo aqui, ó, o PS2, o serial, a porta paralela, a porta USB, a porta FireWire, a PCM SIA, né? Então você tem vários tipos de barramento. Esse RS232 era aquele barramento antigo de conexão de mouse, tipo tomadinha, tipo paralelo, como esse daqui, ó, tá? É um barramento paralelo, mas era um barramento mais utilizado para conexões de mouse e também teclados antigos, tá? Mas vamos falar do PS2. O PS2 é um barramento em alguns computadores que ainda utilizam esse barramento, por isso que eu coloco que é um barramento atualmente usado para conectar mouse e teclado. Ele foi exclusivo para essas duas conexões. Hoje em dia, a gente utiliza a conexão de mouse e teclado através do barramento USB. Mas, em alguns computadores, ainda existe esse tipo de barramento PS2, tá? Cada um ali com a sua respectiva cor para determinar mouse e teclado. Mouse verde, teclado aí roxinho, tá bom? Aí nós temos a porta serial. A porta serial, como eu já falei para você, ela pode ser utilizada, você está vendo aí dois tipos de portas seriais, né, onde você tem ali uma maior e uma menor. Geralmente a gente utiliza para conectar mouses antigos, câmeras, impressoras. Então, você também tem uma porta voltada só para a impressora, mas eu também tenho impressoras que podem ser conectadas aí em portas seriais. A porta paralela é uma porta utilizada para a conexão de impressoras antigas. Aquelas impressoras, por exemplo, matriciais, né? A gente conectava numa porta como essa daí. Inclusive, tinha até uma travinha que você travava para que ele não escapasse da conexão, né? Então, essa porta paralela, ela usa esse tipo de conexão aí, ó, DB25. Hoje em dia, nós utilizamos a porta de conexão USB. Essa porta de conexão USB, ela traz para a gente a possibilidade de conectar qualquer tipo de dispositivo. Hoje você tem ali, entre os dispositivos mais comuns, o mouse e o teclado, temos o webcam, temos microfone, temos ventiladorzinho, ventiladorzinho, você pode conectar ali na porta USB, né? Então você tem vários elementos que podem ser ali, no caso, conectados, tá certo? E o último barramento que a gente tem aí, que a gente falou, que é o barramento FireWire. Esse barramento, ele é encontrado nos computadores mais atuais. Trata-se do quê? De um processo, né, de transferência de dados, de informação, muito mais rápido do que uma conexão USB. Então, muitos computadores utilizam esse tipo aqui de barramento para fazer transmissão de dados, né? Então, hoje, geralmente, os notebooks possuem esse tipo de barramento FireWire, e aí você precisa desse cabo e também dispositivos que sejam compatíveis com esse tipo de transmissão. Beleza? Agora,
Veja como que esses elementos de barramento podem aparecer em provas de concurso. Olha aqui, ó. Prova de 2022, onde você vê ali, ó. A figura abaixo apresenta modelos de porta conectores de vídeo numerados de 1 a 3. De acordo com a figura, assinale a alternativa que apresenta a associação correta do modelo porta-conector ao número especificado. Então, olha só. Vamos identificar aqui nas imagens para depois a gente identificar nas alternativas. O item 1 aqui, que traz esse tipo de cabo que você está vendo aqui, esse tipo de cabo é um cabo que a gente conecta monitor, tá? Nesse caso aqui, quando a gente conecta um monitor nessa entrada, essa entrada aqui, que no caso vai transmitir a informação, que vai ser uma saída, no caso, né? Vai ser de vídeo do tipo VGA. Já no item 2, nós temos aqui, ó, uma conexão que é a evolução do VGA. Esse aqui chama DisplayPort, tá? Trata-se de uma forma de transmissão de dados de imagem muito melhor do que o VGA. E, por fim, nós temos a atual forma de conexão de vídeo, chamada HDMI, que traz para a gente não só a transmissão de imagem, mas também a transmissão de som, né? Você já consegue identificar isso facilmente quando você faz a conexão do seu computador a um televisor. O televisor tem ali, no caso, o volume, e se você for passar algum tipo de conteúdo multimídia, isso vai representar lá na televisão. Então, diante disso, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa A. Tá vendo só? Então, todas as vezes que nós tivermos associação a conexões de vídeo, você tem que lembrar dessas conexões. São essas 3 conexões de vídeo que existem. VGA, quando você vê ali o cabinho azul e a conexão azul, o DisplayPort, onde você vê ali essas entradas, né, de conexão paralelas, e o HDMI, que é essa conexão que a gente tem, que hoje em dia é utilizado de diversas formas, né? Seja para transmitir dados de um conector de TV a cabo, né? De um transmissor de TV a cabo, ou até mesmo do nosso computador para televisão ou para um projetor. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!